Muito bem, amados irmãos e irmãs, nós louvamos o nome do Senhor por estarmos aqui novamente, pela graça do Senhor, considerando a sua palavra de uma forma expositiva, né? Um conhecimento da palavra que nós buscamos, mas não é simplesmente um conhecimento doutrinário, mas o conhecimento da pessoa viva e maravilhosa do nosso Senhor Jesus, um conhecimento de experiência com Ele, buscando viver e praticar e obedecer a Sua palavra. É isso que o Senhor quer de nós e é isso que nós buscamos também de coração ao Senhor, né? Nós estamos agora iniciando o capítulo 17 do Evangelho de João, né? Nós tínhamos visto a partir do 13, né? Nós temos considerado diante do Senhor. Desde o capítulo 13, o Senhor tem falado com seus discípulos preparados e falado de uma forma íntima e muito próxima, preparando-os para o momento, né, e para tudo que eles haveriam de passar durante a crucificação do Senhor, durante a sua morte, ressurreição e ascensão, preparando inclusive para depois de tudo isso. Então, essa porção da palavra é muito nos toca bastante, né, e fala muito conosco pela sua completeza, né, pela sua completude, por abordar tantos e tantos aspectos da nossa vida mais íntima. E o Senhor tem nos conduzido a experienciá-lo dessa forma, né, por meio dessa consideração do Evangelho de João, né? E então, do versículo 1 até o 8, nós vamos hoje, tá? João 17, do 1 até o 8. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, revelação, nos conceda ouvidos de erudito, e que tudo aquilo que fazemos e somos é para a glória do Senhor, né? Aqui, irmãos, no capítulo 17, o Senhor já inicia orando ao Pai. Porque até o momento ele estava falando com os discípulos, estava cuidando deles, estava assim acalmando o coração deles, preparando-os para aquilo que haviam de passar. E aqui nesse momento, o Senhor faz o que é chamado por estudiosos e começou a ser chamado em 1600, foi quando deram esse nome de oração sacerdotal de Jesus, né? E é muito interessante esse título, porque justamente ele nos apresenta uma oração em que o Senhor intercede por nós, né? Já preparando os discípulos, aqueles que foram dados a ele e aqueles que seriam dados, e mostrando também o motivo que é para a glória do Pai. Então, assim, esse capítulo é um capítulo muito, muito profundo, que muitos de nós conhecemos e já lemos algumas vezes, mas sempre nos chama a atenção, sempre nos toca, porque mostra o grande amor do nosso Deus, o grande amor que levou Deus a entregar o seu próprio Filho unigênito, que levou a Jesus, e nós estamos falando da mesma pessoa, né? Nós sabemos, mas no aspecto, né, da sua obra como Deus e como Filho, aqui ele ora ao Pai. E Jesus foi levado, né, aqui a uma oração profunda também, mostrando a sua aprovação e a sua íntima comunhão e íntima comunhão com o Pai, né, a glória comum que é dividida não, que é desfrutada, que é compartilhada no Deus triuno,
que é algo maravilhoso, irmãos, e que nós até não seríamos capazes de nos aprofundar muito nesse assunto, né? Porque é um mistério que o Senhor tem mostrado para nós, mas nós ainda temos dificuldade de compreender na profundidade. Então, esse capítulo de João 17 realmente é muito, muito maravilhoso, né? E toca o nosso coração. E aqui você vê a consumação de tudo que foi falado desde o capítulo 13. O Senhor tem falado com os discípulos, tem preparado, e aqui nós vemos a consumação de tudo isso. Algumas considerações sobre essa oração. Ela é uma oração especial, né? Muito especial por esses motivos que eu vou colocar aqui, né? Porque seu autor é a segunda pessoa da Trindade, ela é dirigida ao Pai, então esse seria o segundo ponto. O terceiro é caracterizada pela perfeita obediência à vontade do Pai. Aqui, essa oração, ela ela se submete totalmente à obediência à vontade do Pai. Veja que aqui não se fala sobre perdão de pecados, não se fala sobre o pão, né? O pão nosso de cada dia, como na oração em Mateus. Não se fala sobre tantos itens da nossa vida que na realidade, são fraquezas, dificuldades e limitações da vida humana, mas aqui não é tocado nesse assunto. Aqui nós vemos uma oração perfeita, de acordo com a vontade do Pai. Nós temos aqui solicitações, né, que seria o quarto item, solicitações ao invés de petições. Não são petições, né, mas são solicitações. E também é dividida em três porções, né? A oração com respeito a si próprio, do versículo 1 ao 6. A oração com respeito aos discípulos, que seria do 6 ao 19. E a oração quanto à igreja, que seria do versículo 20 ao 26. E então vamos começar a leitura aqui, né, no versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Puxa, irmãos, é tão maravilhoso, né? É chegada a hora, Pai. Quantas vezes nós vemos nos evangelhos o Senhor dizendo que não era chegada a hora, né? Minha hora não é chegada. Falava muito. E agora nós vemos ele dizendo: é chegada a hora. A hora de ser glorificado o Filho e a hora de ser glorificado o Pai. Já no capítulo 12, versículo 23, também foi falado isso, né? No capítulo 12, 23, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então nós vemos aqui a glória de Cristo sendo manifestada na cruz. A cruz foi o caminho para que a glória do Senhor, a glória de Deus e a glória de Cristo fosse manifestada. E hoje também ela é manifestada em nós, né? Pelo fato de nós vivemos em comunhão com o Pai por meio da cruz. Né? Não há caminho para nós em Deus sem a cruz. A cruz é o meio em que nós somos levados à comunhão com o Pai e é o meio também em que nós vivemos e somos aperfeiçoados no nosso viver diário pela vida de Deus em nós por meio da cruz também. Então, a cruz é essencial, né? É o único caminho que nós temos para nos achegar à glória do Pai e à glória do Filho. Então, o Senhor sabe muito bem que a cruz é o instrumento para essa glorificação. E agora ele ora para que pudesse aceitar a cruz e glorificar o Pai também.
ora em perfeita obediência à vontade do Pai. A cruz é a culminação da obra, né, de toda a obra de Cristo, ela culminou na cruz. Mas ela não finaliza por aí. A obra da cruz de Cristo, né, a obra de Cristo, ela foi muito além, né? Mas o caminho foi o caminho da cruz. Essa oração, ela ainda foca além disso tudo. Ela foca a consumação da ressurreição, da ascensão de Cristo, da coroação de Cristo, em sua ida final para o Pai. Irmãos, a nós cabe louvar o Senhor e aprendermos a louvar e adorar o Senhor pela grandiosidade e a beleza da sua morte, da sua ressurreição. Louvarmos o Senhor pela sua ascensão, pela coroação de Cristo. E também louvarmos, adorarmos o Senhor, considerarmos a sua ida final para o Pai e a sua vinda também, né? Nós vemos aqui, ainda voltando em João capítulo 12, versículo 31, 12, 31, chegou o momento de ser julgado o mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então aqui é o momento da cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então veja que tudo isso eu estou dizendo porque o Senhor falou, é chegada a hora. E aqui no capítulo 12 ele já diz que quando ele for levantado da terra, atrairá, né, e atraiu todos a si mesmo. É justamente isso que está sendo falado no capítulo 17. A oração de Cristo é justamente para que o Pai seja glorificado e para que nós sejamos levados a Ele, sejamos atraídos a Ele, e nós fomos, pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, Ele nos atraiu, nos chamou a si. E hoje nós podemos glorificar o nome do Senhor por isso. Também, Mateus 26, versículo 29, eu vou ler aqui para ir mais rápido. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Quando o Senhor estava olhando aqui, estava orando e olhando o momento em que ele haveria de passar pela cruz e também seria glorificado, ele estava justamente olhando esse momento em que estaria conosco, estará conosco, e nós havemos de beber novo com ele no reino de seu Pai. Tudo isso, irmãos, é a consumação da sua obra, e é o que é abordado nesse capítulo 17. Quando ele chega até a cruz, Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele demonstra que não havia nada que o amor de Deus pelos homens não estivesse disposto a fazer ele sofrer. Ou seja, o seu amor é tão grandioso que não há nada, né, que ele não estivesse disposto a sofrer por nós. O seu amor não tem limites, o seu amor não acaba. O seu amor não é um amor que exige troca, exige retorno, né? Ele ama sem esperar algum retorno, né? Sem esperar algo em troca. O amor é sem limites. É um amor que vai até a cruz e disposto a sofrer por isso. Isso significa, irmãos, que a cruz é a glória, né, que terminou o trabalho que Deus lhe deu. Ele, através da cruz, através da sua morte, pela cruz, ele convenceu os homens para sempre do grandioso amor de Deus. Porque não há limite no seu amor. Que maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Era como se o Senhor estivesse orando aqui, olha. No versículo 2, né, nós podemos ver, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Ele está falando sobre ele mesmo, sobre o Filho. Assim como conferiu autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos o que lhe deste.
É como se ele orasse assim: Senhor, concede que mediante a minha ida completa para ti, a minha morte, ressurreição, ascensão, minha coroação, eu também possa ser glorificado e tu seja glorificado em mim. Que maravilhoso, irmãos. É uma oração muito maravilhosa, né? No versículo 2, então, continuando, né, no 2 e 3, vou ler novamente: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O alvo de Deus, o alvo, nesse momento também, nessa oração, né? Está mostrando aqui que o alvo de Deus é a vida eterna e o conhecimento de Deus. Veja que ele diz assim: a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, né? O Filho pedindo para que seja glorificado com a glória que ele recebeu do Pai, e assim como conferiu autoridade sobre toda a carne, ele também conceda, né? O próprio Filho conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esse termo grego, né, ele não tem relação, o termo grego aqui, vida eterna, ele não tem relação assim com a duração da vida, né, como muitos pensam. A vida eterna é viver para sempre. Não somente isso, mas a vida eterna se refere à vida que é eterna, a vida que tem a qualidade da vida, o fato de ela ser uma vida eterna. Ou seja, é a vida de Deus. O que Deus fez com a obra de Cristo é dispensar a sua vida para nós, que não teríamos participação dele, por isso foi necessário tudo isso. E aqui o nosso Senhor está deixando muito claro que o objetivo da sua vinda é que a sua vida eterna, a vida que é comum a Deus, a vida Zoé, a vida que é comum ao Deus triuno, também fosse dispensada aos seus filhos, a nós. Primeiramente, aqui nós vemos aos discípulos e depois a todos aqueles que haviam de crer, que somos nós, graças a Deus, né? E essa vida eterna também não significa conhecer a Deus de forma doutrinária, não é? Porque aqui ele fala de conhecer, que te conheçam a ti, olha, no versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, aqui ele não está falando de um conhecimento doutrinário, né? Mas ele significa você ter vida, você ter uma íntima comunhão com o Pai, unidade completa, né? Unidade completa de espírito, alma e corpo com o Pai. Que todo o nosso ser seja santificado, seja preparado, guardado, né? E sirva ao nosso Deus. A expressão do conhecimento da glória de Deus, a expressão da vida de Deus, seja através de nós, né? De todo o nosso ser. Então, essa vida eterna, ela não é simplesmente um conhecimento doutrinário, pelo contrário, é muito mais do que isso. É uma íntima comunhão. A comunhão é uma palavra muito significativa, né? Ela inclui todo o atributo de Deus, inclui toda a glória de Deus, inclui os interesses de Deus, a vida de Deus, inclui tudo isso. A palavra comunhão, ela nos torna parte daquilo que é de Deus. Como nós, tão pecadores, caídos e falhos, podemos chegar até esse ponto, até termos uma íntima comunhão dos atributos de Deus e vivermos com Deus só através do poder da sua morte, da sua ressurreição, só através da sua vida eterna que foi dada a nós, porque nós não temos nada para oferecer, mas ele com a sua vida ofereceu para nós. E hoje nós podemos glorificar a Deus também, assim como Jesus está orando aqui, né? E glorificou a Deus em sua vida, em seu viver, suas atitudes. Nós também podemos, é isso que Deus quer de nós, né? Que nós vivamos dessa forma. Então, o pai e o filho, eles têm o quê? Eles têm um amor mútuo,
tem uma comunhão, uma glória que é comum. Aqui nós podemos ver, por exemplo, no versículo 5, que nós vamos ler depois mais detidamente, mas inicialmente nós podemos ver aqui, olha, já podemos ir direto, né? Que nós terminamos o 3, vamos para o 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A obra que me confiaste, né? Aqui a gente vê o interesse de Cristo, é o mesmo interesse de Deus Pai. Aqui ele está orando em perfeita harmonia com o interesse de Deus Pai. Aqui no 5, eu estou só de forma mais rápida, depois nós vamos voltar nesses versículos, tá? Mas eu estou só passando aqui esses pontos que significam a comunhão e o amor mútuo, a glória mútua que o Deus triuno possui, né? Aqui no versículo 5, a glória comum, né? Ele fala, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti. Então, a glória comum. Nós vemos também os atributos de Deus também sendo compartilhados nessa comunhão que nós fomos incluídos. No versículo 10, ora, todas as coisas são minhas. Perdão, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ou seja, todos os atributos de Deus são comuns também no Deus triuno, né? E nós fomos incluídos pela graça, pelo amor de Deus, nós somos incluídos nesse amor, nessa comunhão e nessa glória, irmãos. Olha que maravilhoso. Pensa bem, irmãos. Ele podia simplesmente nos falar, olha, tá bom, eu sou seu pai, você é meu filho, né? E tá bom, vive aí, pode ter o seu direito de primogenitura, só para nós já estava bom, não é? Mas, além disso, ele nos incluiu na sua glória, nos leva a termos comunhão no seu amor, a termos participação nos atributos de Deus. Irmãos, isso é muito grande. Aí nós vemos a vontade, desde o início, de Deus. Era que Deus tivesse seus filhos sempre, né? O ser humano sempre vivendo com ele, participando da sua vida. E isso foi alcançado por meio da morte e ressurreição de Cristo. E nós ainda provamos disso em uma escala pequena. Mas quando o nosso Senhor voltar e seremos glorificados com ele, veja bem a palavra, seremos glorificados com ele. Justamente isso que quer dizer, nós teremos a mesma glória juntamente com Cristo, participando da mesma glória, participando do mesmo amor, mesma comunhão. Nós estamos já participando, mas numa porção menor, limitada pelas nossas próprias limitações. Mas um dia, né, nós, amando a Deus, nós somos amados por Ele, né? Nós, recebendo a glória de Deus, nós também expressamos a sua glória. E aí, com isso, irmãos, nós também faremos parte totalmente da sua comunhão. E não fica só por aí, irmãos, pelo fato de nós provarmos o seu amor hoje. Porque o Senhor ainda não terminou de chamar os seus filhos todos. Então, hoje, Ele quer que nós façamos parte desse amor, dessa comunhão e dessa glória, para que também possamos chamar aqueles que são os filhos, que são nossos irmãos, que ainda estão perdidos, não sabem, não conhecem a palavra, não se renderam a Cristo, mas que nós possamos ser esses instrumentos, amando também as pessoas, mostrando e demonstrando esse amor de Deus, né? Esse interesse, os interesses de Deus. O interesse de Deus é justamente esse, e os atributos dele é que nós estejamos expressando a sua glória, o seu amor, a sua comunhão, para que as pessoas também, para que aqueles que são filhos dele, são escolhidos, mas ainda não sabem, para que eles venham também a fazer parte, até que o Senhor complete, né?
complete toda a sua obra e volte, né? E no momento certo, sabemos que o Senhor concluirá toda essa obra e seremos todos glorificados com Ele, né? O conhecimento de Deus, então, irmãos, ele exige essa obediência nossa, a obediência à sua palavra, principalmente em relação a levarmos, expressarmos e vivermos os atributos de Deus no nosso viver diário, né? E só há uma forma de nós glorificarmos a Deus, assim como Cristo glorificou o Pai em toda a sua vida. E aqui, principalmente, nós vemos nesses momentos finais, ele, pela obediência, ele glorificando a Deus. Nós também vamos glorificar e glorificamos a Deus pela obediência, obediência à sua palavra, né? Quando nós expressamos e vivemos em obediência a Ele. Bom, ao olhar Jesus durante seus últimos dias, né, o seu juízo, a cruz, nós somos obrigados a exclamar: vejam como amou a Deus, como ele amou a Deus. Vejam até onde chega a sua obediência. Nós podemos adorar o Senhor, considerar, irmãos, considere isso, você, hoje à noite, antes de dormir, amanhã, cedo, né? Considere, irmãos, considere como foi grande a obediência e o amor do Filho, como foi grande o seu testemunho e a sua vida, né? Em plena obediência ao Pai. Então, aqui, né, eu vou ler novamente aqui o versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, consumando a obra. Veja, quando estava na cruz ele disse, está consumado. E aqui também diz isso, que ele consumou a obra que confiaste para fazer. E agora, na sua oração, né, no versículo 5, ele fala, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Puxa, irmãos, isso aqui é muito profundo. Essa glória, né, essa glória comum, o Filho já estava participando da glória antes de vir aqui para a Terra, participando totalmente com uma glória esplendorosa, mas quando ele veio aqui como um homem, ele se fez carne, né? Reduzindo-se, né? Vamos dizer assim, à situação de homem. As pessoas olhavam para ele e não viam, né? As pessoas achavam que simplesmente era um profeta. Então, a sua glória não estava como estava no início, não é? Por isso que ele fala aqui, a glória que eu tive junto de ti. Não é que a glória dele não era, não, entendem, irmãos? É que ainda não estava em toda a sua expressão. Por isso que diz aqui que a glória que eu tive junto de ti, né, para que seja glorificado, é na expressão exterior, né, na expressão completa. Não estava porque ele havia de passar aqui pela experiência humana. E na terra, aqui, quando ele passou aqui por nós, ele mostrou a obediência, fazendo a vontade do Pai, que era o seu maior prazer. Aqui em João 4, ele fala assim, 4:34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O versículo 5:30, nada posso fazer de mim mesmo, na forma que eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Aqui nós vemos no capítulo 12 de Hebreus, Hebreus 12, versículo 2.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. A que se refere essa alegria que estava proposta? Veja, irmãos, ele estava na glória comum do Deus Pai, Filho e Espírito, sendo adorado, exaltado pelos anjos, né, tendo toda a glória do Pai e a salvação, e a coroa, né, tudo ele trocou, irmãos. Ele trocou a coroa, podemos dizer assim que ele trocou a coroa pela cruz, e depois ele trocou a cruz pela coroa. Qual é o objetivo disso? Foi para a salvação dos seus e para a glória de Deus Pai. Nosso sumo sacerdote hoje, ele vem interceder por nós. No capítulo 7 de Hebreus, ainda em Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Então, essa alegria que lhe estava proposta, ele deixou momentaneamente, suportou a cruz. Para que, irmãos? Para que seja o nosso sumo sacerdote eterno que venha interceder por nós. Está assentado hoje à destra do trono de Deus, porque cumpriu a sua obra. E ainda falando sobre a glória que estava com Cristo antes de ele vir aqui, passar pela experiência de encarnação, nós vemos aqui, inicialmente eu vou em João 1, versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Irmãos, olha só que resplandecente, que glória excelsa que estava em Cristo. E sempre esteve, mas não em toda a sua expressão, durante o momento que ele esteve passando aqui na terra como homem, né? No capítulo 8 de Provérbios 8, 22, falando sobre a eternidade da sabedoria, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não havia feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre as faces do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando minhas delícias com os filhos dos homens. Puxa, irmãos. Nosso Senhor, né? Nosso Cristo deixou toda a sua glória momentaneamente para estar aqui. Passar pela experiência de homem, pelos sofrimentos, pelas carências, dificuldades de um homem, mas sem pecado. E com isso, ele aqui, concluindo a sua obra, dizendo que está consumado, ele disse: Pai, agora glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, essa glória, também nós podemos dizer que, pela experiência de Cristo, da morte, ressurreição e ascensão do Senhor, essa glória passou a ter uma nova dimensão. Ela passou a ter a experiência de Cristo, né, humana. Olha só,
Filipenses 2, versículo 6 até o 11. Filipenses 2, verso 6 ao 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Aqui está, irmãos, a glorificação. Exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então aqui nós vemos que há um nome agora, que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, que pela sua obediência, sua humilhação, aqui nós vemos a glória comum de Cristo sendo expandida com a experiência da glória de Cristo, da sua obediência, lhe dando o nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. E vai além disso, irmãos, então inclui, né, o fato de dizer que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, vai além porque inclui cada um dos seus filhos nessa glória. Então, nós hoje partilhamos dessa glória mútua que havia entre o Pai, Filho e Espírito. Hoje nós também fazemos parte. Por quê? Pela glorificação de Cristo, não é? Então, essa glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, que ele fala aqui, ela foi, inclusive, nós podemos dizer que foi ampliada e compartilhada conosco. Louvado seja o Senhor. Muito bom. O versículo 6 agora. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e tu mos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Né? Irmãos, que maravilhoso. O Senhor manifestou o seu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu nos confiaste. Eles têm guardado a tua palavra. Então, aqui ele fala assim que manifestei o teu nome, não quer dizer simplesmente que ele falou qual era o nome de Deus. Olha, eu quero falar para vocês qual é o nome de Deus, né? Vocês devem adorar. Não somente isso. Mas ele manifestou o caráter de Deus na sua vida e sua natureza, o seu viver. Ele manifestou o nome de Deus. Veja, irmãos, é isso que o Senhor quer de nós, não é? Não que simplesmente nós falemos para as pessoas de Deus, mas que nós também manifestemos em nossa vida o caráter de Deus, a sua vida, a sua natureza. Como? Expressando o nosso amor, expressando o nosso cuidado, muitas vezes, nossa preocupação com as pessoas, com as situações que elas passam. Então, que o Senhor toque mais em nós, né? Que nós sejamos mais tocados pelo seu amor. É o mesmo que dizer aqui, né? Permitir aos homens ver a verdadeira natureza e o caráter de Deus. De fato, é outra forma de dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Não é? Quem me vê a mim, vê o Pai. Tem tudo a ver com esse manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Esse quem me vê a mim, vê o Pai, né? O versículo de João 14, 9. Irmãos, Cristo, e somente Ele, é o caminho para conhecermos o Pai. Não há como conhecermos o Pai sem o Filho. E o Pai nos escolheu no meio do mundo para que nós fôssemos dados como dádiva ao Filho pelo Pai. Veja como ele fala assim: eram teus, tu me confiaste. Confiaste a mim? Quem? Os homens. Nós então, aqui, como sendo criados por Deus, nós somos dele. Ok? Mas foi além disso. O Pai deu a cada um de nós para o Filho. E nós guardamos a sua palavra. Né? Aqui nós somos chamados a manifestar o caráter de Deus e a natureza ao mundo.
Ainda com referência ao nome de Deus aqui, né, nós contextualizando um pouquinho na situação aqui dos judeus, né, os judeus eles faziam referência ao nome de Deus assim com muita cautela, né? Eles usavam símbolos aí, né? E usavam as letras gregas, né? Que tetragramaton, que chama, né? Que quer dizer que pode se falar assim, Yahvé, né? Então, o nome que os homens nem sequer podiam pronunciar. Esse nome foi manifestado. Por isso que diz aqui, manifestei o teu nome aos homens, né? Porque eles não tinham essa intimidade com Deus de chamar Deus de Senhor. Não tinham intimidade com Deus de falar o seu nome, né? Hoje nós temos, graças a Deus, o acesso por meio da cruz de Cristo. Nós temos acesso ao Pai. Por isso Jesus disse, manifestei o teu nome, né? E aqui essa outra parte que fala, eles têm guardado a tua palavra. Veja, Jesus aqui, ele estava orando pelos seus e desconsiderando as fraquezas dos seus discípulos. Ele já tinha falado em João 16, né? João 16, versículo 31 aqui, olha, que nós lemos na semana passada. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora que já é chegada em que sereis dispersos, cada um para sua casa, para me deixareis, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Olha só, aqueles discípulos que estavam lá ouvindo essa oração, eles seriam aqueles que deixariam o Senhor só. Um negaria, né, a sua fé frágil, sua fé fraca, mas aqui Jesus diz, eles têm guardado a tua palavra. O que será que Jesus está dizendo ou querendo dizer com isso? Quer dizer, irmãos, que o seu coração é tão grande, tão grandioso de amor, tão cheio de amor por esses homens de pequena fé como nós, que ele não olha nossas imperfeições. Ele sabe o que é a nossa estrutura, sabe que somos pó, sabe da nossa carência, nossa dificuldade, né? Então, ele, por meio do seu grande amor, ele não olha essas nossas imperfeições. E ele diz assim, eles têm guardado a sua palavra. Irmãos, que oração, que amor de Deus expresso, amor do Pai, amor do Filho expresso nessa oração, a ponto de entregar sua vida e desconsiderar também a nossa pequenez, a nossa dificuldade, né? Imagina, irmão, se o Senhor olhasse para nós, nas nossas fraquezas, nossas dificuldades, não teríamos acesso, não teríamos perdão e caminho, mas por meio do seu grande amor, ele, né, olha para cada um de nós, as nossas fraquezas, perdoando nossos pecados quando nós nos arrependemos e oramos pedindo pelo sangue dele. Mas não, aqui o assunto não é simplesmente o pecado, mas as imperfeições que temos, as dificuldades que temos, que não necessariamente é pecado, né? Mas são limitações que fazem parte, que são inerentes à natureza do ser humano, né? E o Senhor não olha para tudo isso, e Ele nos diz que guardamos a sua palavra. Aqui no versículo 7, ora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Veja, irmãos, que aqui o Senhor tem entregue para o Pai, vamos dizer assim, que os irmãos, né, eu vou tomar essa liberdade, dizer assim, entregando um relatório para o Pai da situação dos seus filhos, né? Olha, eles têm guardado a sua palavra e eles conheceram, eu tenho transmitido, não, aliás, reconhecem que todas as coisas que têm dado provém de ti. Eles reconhecem, eles têm recebido a palavra, eu fiz aquilo e a obra que o Senhor me concedeu, me deu para cumprir, me confiou para cumprir. E eles conheceram que saí de ti, eles creram que tu me enviaste, reconheceram, entenderam, perceberam, mas acima de tudo,
tiveram uma íntima comunhão e relacionamento com Deus. No versículo 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. Conheceram ainda que Jesus saiu de Deus e creram que ele enviou, né? Então aqui nós vemos, irmãos, o processo da nossa salvação, não é? Porque nós, primeiramente, nós recebemos a palavra, ouvimos a palavra, e a fé vem pelo ouvir. Mas a sua palavra, ela envolve, né, a salvação, envolve nós reconhecermos o quê? Reconhecemos que todas as coisas provêm de Deus. Reconhecemos que o Filho transmite as suas palavras. Recebemos as suas palavras. Conhecemos também que o Filho foi enviado por Deus como nosso Salvador. E cremos também que ele foi enviado. Então, a salvação, ela exige, né, que tenhamos essa experiência e esse conhecimento de Deus, né? Isso tudo, irmãos, Deus trabalha no interior dos seus filhos, trabalhou em nosso interior, por meio do seu Espírito, nos convencendo e nos mostrando a obra de Cristo. E aí nós somos levados à obediência, um passo adiante, né? Deus escolheu alguns homens para serem de seus discípulos, mas isso poderia se frustrar, bastando que eles não se sujeitassem e não obedecessem a Deus, não é? Mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos tem conduzido à obediência. Que o Senhor sempre nos leve, irmãos, a nos sujeitar e obedecer a Deus, não é? Porque isso é aquilo que o Senhor nos incumbiu. Não é uma coisa automática que veio simplesmente com a sua salvação e está tudo resolvido. Sabemos que não. Sabemos que é necessário que nós nos sujeitemos a Deus e obedeçamos ao Senhor. É necessário que haja obediência. É necessário que vivamos a palavra e tomemos a cruz para seguir o Senhor, negando as suas próprias vontades, os seus desejos, as suas intenções, para se sujeitar à vontade de Deus. Quando Deus nos pede, devemos obedecê-lo. Quando Deus nos mostra, devemos obedecê-lo. Então, isso tudo é o nosso caminhar, né? Deus, ele nos deu tanta coisa e ele pede de nós a obediência, pede de nós nos sujeitar à sua vontade, né? Muito bem. Agora, já partindo para o final, né, só uma consideração. Em toda essa passagem aqui de João 17, né, e principalmente essa porção aqui que nós consideramos hoje, do capítulo 1 do versículo 1 até o 8, nós percebemos uma voz de Jesus, uma confiança absoluta no futuro. Uma confiança absoluta naquilo que ele havia feito e naquilo que havia de fazer e aquilo que havia de ser, de resultado da sua obra, do resultado da sua vida em nós. Ele estava com seus escolhidos, com seus filhos, com os homens que Deus lhe deu, agradeceu a Deus por eles e jamais duvidou de que levariam a cabo a tarefa que lhes confiou. Nós devemos recordar de quem eram esses discípulos. Qual era a situação que eles estavam, quais eram as suas dificuldades. Nós recordamos isso e vemos que o Senhor não duvidou que eles levariam a cabo a tarefa que foi confiada. Assim também com respeito a nós, irmãos. Nessa oração completa, essa oração de confiança no futuro, inclui a nós. Graças a Deus, nós vemos que o Senhor não duvida que nós, seus filhos, levaremos a cabo a tarefa que Deus nos confiou.
de levar, né, a sua glória, de viver a sua glória, viver seus atributos, viver o seu caráter, a sua vida, e também levarmos essa glória de Cristo às pessoas que estão ao nosso redor, para que elas também recebam a glória de Cristo, recebam o amor de Deus por completo e vivam na presença de Deus, na face de Cristo. Então essa é a nossa finalização, né? E eu gostaria de orar ao Senhor por isso. Pai querido, em nome de Jesus, do teu Filho, em nome de Cristo que foi entregue, que se entregou na cruz por nós, pelo seu sangue tão poderoso, nós estamos diante de ti, Senhor. Rogamos a ti que o Senhor nos leve a provar e a viver, expressando a tua natureza, a tua vida, e obedecermos a ti, Senhor. Que a tua glória envolva a nossa vida, que o nosso alvo seja o alvo do Senhor, nossos interesses sejam os interesses do Senhor, e a nossa vida expresse, Senhor, chegando ao resultado que tu queres de nós. Aquilo que o Senhor preparou para os teus filhos, para cada um de nós. Sabemos que está todo já escrito, tudo já preparado. Senhor, que nós cheguemos no fim dessa carreira, dando testemunho, Senhor, que cumprimos aquilo que o Senhor desejou. E por outro lado, nós adoramos a Ti, Senhor, pela Tua obra tão grandiosa, pelo Teu grande amor, que o Senhor demonstrou, Senhor, vindo aqui, entregando sua vida por nós, o Filho unigênito que se entregou por nós. Nós adoramos a Ti também pela sua ressurreição, adoramos a Ti, Senhor, pela Tua ascensão, pela Tua glorificação, e adoramos a Ti, porque o Senhor hoje vive a interceder por nós, o nosso grande sumo sacerdote, e nós nos humilhamos, nos sujeitamos ao Teu trabalhar e à Tua graça. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Amém.